Olá! Esse vídeo originalmente não ia ser sobre Tokyo Ghoul, e sim sobre uma música em particular de uma banda que está entre uma das bandas japonesas que, bem, acho que são as melhores como uma representação do que é a J-Music no geral. E como muitas das obras de J-Music, música japonesa no geral, conseguem trazer letras profundas e muito interessantes. Em particular, estou falando de Amazarashi, mas acaba que, como eu ia ligar isso com Tokyo Ghoul, ficou muito mais voltado no fim das contas pro lado de Tokyo Ghoul esse vídeo. E talvez eu faça um vídeo só sobre Amazarashi no futuro, mas eu ia pesquisando, e eu sinto que, enquanto o vídeo de hoje vai falar sobre o existencialismo, que é um dos grandes temas do mangá e do anime em si, eu não vejo muita gente trazendo uma parte muito interessante dessa história. Bem, eu vou explicar mais pra frente o que é. Um aviso, se você não assistiu Tokyo Ghoul e quer decidir se vale a pena assistir, já antecipando a resposta é não vale assistir Tokyo Ghoul. Pelo menos não o anime, mas a leitura do mangá é uma obra-prima, é excepcional. E eu queria falar principalmente do mangá, né? Eu não vou ficar comparando mangá e anime, todo mundo já sabe que o anime ficou muito aquém do que eu esperado, e realmente são experiências completamente diferentes uma da outra, querendo ou não. Mesmo que o final tenha sido o mesmo, todo o resto foi realizado de uma forma muito diferente. E o anime teve uma tanta falta de maestria na execução da obra, quando comparado ali ao mangá, né? Porque ele deixa esse gosto meio de que não foi bem executado, não foi bem feito. Mas enfim, além disso, esse vídeo não vai ter grandes spoilers, ele não precisa, na verdade. Eu pretendo até falar um pouco, na verdade, sobre uma organização em particular de Tokyo Ghoul, mas eu vou avisar de forma mais explícita ali, certamente mais perto do final, e também sobre o desenvolvimento do Kaneki. Eu sou o Giga e hoje vamos então explorar sobre Tokyo Ghoul. E como é que o Tokyo Ghoul vai muito além da ideia do shounen, da ideia de terror, e fala de diversos tipos de influências, né, possivelmente indiretas que essa obra teve. Então eu sou o Giga e hoje vamos explorar como Tokyo Ghoul vai muito além do shounen, do terror, e falar de influências que possivelmente foram indiretas, mas que essa obra teve de fato, e como é que isso se liga de uma forma tão interessante nessa história nipônica. Essencialmente, de forma não apenas limitada ao Japão em si, mas à nossa vida como um todo, ou seja, como humanidade, como jovens, as pessoas crescem sobre um sistema macroeconômico e político X ou Y, acreditando nele, que vão ter um futuro garantido, por fazer de forma correta, seja ir à escola, à faculdade, ter uma boa companhia, ou ser influencer hoje em dia, né? Sempre tirar boas notas, mas a realidade chega e, bom, acontece de tudo realmente na vida, e entendemos melhor ao longo do tempo o que as dificuldades da vida realmente trazem, né? E, poxa, até muitas vezes como nós atuamos como nosso próprio inimigo. Mas também por fatores que absolutamente não temos como controlar os aspectos da nossa vida. Por exemplo, uma pandemia, né? É um aspecto que surge que não temos como controlar. Tivemos agora há pouco, apesar de uns países de fato terem lidado melhor do que isso, do que outros, como foi o caso no Brasil, infelizmente. Mas, no geral, eu quero falar sobre um caso muito específico desse tipo de situação que as pessoas não tinham como controlar. Pelo menos não os jovens daquela época. Que é a bolha econômica do Japão, ou melhor, o que aconteceu e se desenvolveu após isso. O Japão ele não passou apenas por uma crise econômica, então eu estou especificamente tentando trazer aqui daquela que foi datada após 86, mas eu vou explicar. Também é chamado da Era Pós-Bolha no Japão, o período que datou ali de 86 até aproximadamente início dos anos 2000. Sim, a crise econômica desde o início da bolha realmente durou, desde o início da bolha até o fim da recessão econômica, demorou bastante no Japão. Ou seja, mais ou menos foi essa recessão do Japão que trouxe um período muito interessante, entretanto, com fortes temas sobre natureza versus crescimento científico, né? Onde a arte japonesa trouxe muitas obras profundas de temáticas sensacionais e inovadoras, dando ali grande destaque, por exemplo, ao gênero cyberpunk, representado, por exemplo, por Akira, ou temas existencialistas, e também cyberpunk, como Line, obras que debatem sobre sustentabilidade, como Náusea, onde animações e mangás deram um grande passo assim com inspirações reais e um Japão pós-guerra, um Japão pós-bolha e uma crise econômica. Eles, então, um momento de debate sobre a eficiência do sistema vivido e a direção que o mundo estaria indo, no momento em que o Japão também estaria em uma situação de um choque cultural constante, né? A cultura de outros países, como dos Estados Unidos, que estava acontecendo bastante nessa época. Então, essa bolha de ativos no Japão, ela se formou na metade dos anos 80, por volta de 86 principalmente, e atingiu o fim, o seu auge ali no fim de 89, início de 91, enfim. A correção e o colapso desses preços, basicamente, começaram já em 90, e os preços de terrenos urbanos nessa época chegaram ao pico e começaram a cair realmente no fim de 91. Entretanto, a explosão da bolha em si, a bolha, que eu vou explicar mais pra frente um pouco, ela foi referida como tendo teoricamente acontecido principalmente no início de 92. E essa recessão, essa prolongada estagnação do Japão, que acabou ficando conhecida como a década perdida, que começou ali teoricamente no início dos anos 90, mais ou menos, e costuma ser apontada por durando cerca de 10 anos, né, até mais ou menos o início dos anos 2000, 2001. E alguns autores até falam de décadas perdidas, porque alguns efeitos e uma fraca recuperação passaram alguns anos além dos 2000. Uma crise econômica que surgiu, houve esse período de recessão. E afinal de contas, o que é uma recessão econômica? Bem, eu não sou economista, eu sou apenas um estudante de engenharia. Eu estudo um pouco sobre isso, mas eu não vou dizer de forma aprofundada, fique bem claro. Então, bem, um resumo breve é que se você quiser entender realmente a fundo, existem muitos especialistas discutindo e com livros inteiros só sobre isso.
Me perdoe se você é economista, eu realmente vou explicar como um breve resumo que é uma recessão econômica para dar essa síntese aí. Em resumo, e não é só 100% isso, mas é um período de desaceleração generalizada e prolongada da atividade econômica de um país. Então, essencialmente, é quando acontece queda na produção, aumento no desemprego, queda na renda, ociosidade da indústria, e é um momento em que, essencialmente, pode acontecer normalmente depois do estouro de uma bolha. Quer dizer, ele não acontece só por causa de uma bolha, mas ele normalmente acontece depois do estouro de uma bolha. Que foi o que aconteceu no Japão, após o estouro dessa bolha imobiliária. Que, por sinal, estamos vivendo possivelmente um momento de uma grande bolha econômica se formando, né? E já está apontada e famosamente por grandes autores, grandes economistas, que a bolha realmente está grande, que pode estourar sim essa bolha das IAs. Mas isso é outro tópico para outro momento, que talvez eu nem chegue a falar aqui, não é tão assim a proposta do canal. Mas vamos esperar que não nos afete tanto, não é mesmo? Mas explicando de forma breve e longe do necessário para contemplar a complexidade econômica do assunto, uma bolha econômica acontece quando o preço de um ativo sobe muito além do seu valor intrínseco e devido à especulação financeira, por exemplo. Investidores compram porque eles esperam que o preço ali suba ainda mais, né? Gerando um ciclo autoalimentado, basicamente. Por exemplo, temos atualmente o caso das empresas de inteligência artificial comprando e vendendo entre si e em um conjunto limitado e fechado de empresas, né? De companhias, fazendo meio que auto-investimentos entre elas. Chega um ponto que a confiança desaparece, a demanda sobe, os preços despencam muito e eles perdem dinheiro. Já estão, inclusive, tentando formas de melhorar aí o dinheiro, né? Mas então sendo representada de forma abstrata como um estouro dessa bolha. Exemplos clássicos de bolha são, por exemplo, a bolha das tulipas lá no século XIX, não, todo ele século XVII. E mais perto do nosso tema, a bolha imobiliária e financeira do Japão dos anos 80, foi a bolha que estamos falando. Estourou logo no início dos anos 90 e desencadeou uma longa recessão econômica no Japão. E, depois de toda essa explicação, aqui estamos, Tokyo Ghoul. Peraí, o quê? O que é que Tokyo Ghoul tem a ver com uma bolha econômica? Tokyo Ghoul não é sobre os perigos do então encontro uma moça que gosta de livros de cabelo roxo? Arisa? Também, eu suponho, mas o ponto que vamos falar aqui é sobre como faz sentido interpretar Tokyo Ghoul como uma obra que dialoga ali com questões de marginalização, de certa forma, exclusão social também, e angústia geracional, que são compatíveis com efeitos assim de longo prazo em crises econômicas, vamos dizer. No entanto, de fato, não há uma evidência direta e pública de que o autor, o Suishida, o autor de Tokyo Ghoul, tenha declarado explicitamente que a recessão de 90 foi a principal inspiração para a obra, mas são ligações apontadas em críticas e evidenciadas em alguns estudos, e talvez tenham afetado principalmente o autor de forma indireta, quando ele começa a tratar desses temas de marginalização, de exclusão social e principalmente alguns temas existencialistas em épocas de crise no país em que ele vive. A exemplo, eu estudei e vi alguns temas de estudos de ciência social sobre o tema e como eles entram com Tokyo Ghoul, analisam a complexidade da obra e o sentimento dos personagens. Vou inclusive deixar as referências todas aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada. Tem alguns estudos muito interessantes, realmente. E podemos então interpretar Tokyo Ghoul como uma resposta cultural às tensões sociais que se acentuaram no Japão ali nesse período pós-bolha, né? Nesse período de recessão. Quando colocamos temas que Tokyo Ghoul de fato trata, como a marginalização, o ressentimento geracional, isso é algo que Tokyo Ghoul tem bastante, e a busca por identidade, que apareceram ali ao longo dos ecos de uma estagnação econômica. É uma geração, portanto, que cresceu e se formou enquanto jovem adulto, e como pessoas que viram os erros das gerações anteriores, nesse sistema, eles queriam, obviamente, se livrar de cometer os mesmos erros, ou dos erros passados em si. E culpavam, é claro, a geração passada, querendo libertar-se, portanto, dessa opressão, de um sistema que os mantém basicamente como engrenagens em uma máquina, precisando seguir um modelo muito específico para sobreviver também a esse período de recessão. E como os Ghouls representam precisamente essa nova juventude e rebeldia de diversos grupos marginalizados, que sim, podem ser perigosos, esses grupos em Tokyo Ghoul são, até porque o Shonen ainda existe ali na obra, mas realmente vai muito além do que só isso, essa obra. Afinal, há então essa temática aqui falando guerra geracional em Tokyo Ghoul, que trazendo temas de confusão, de desespero e de tragédias. E o autor pega esse sentimento, talvez não apenas dele em si, mas da sociedade japonesa como um todo, e traduz e transforma esse sentimento em arte, nesse mangá, tratando muito sobre resistência e existencialismo. Portanto, essa dualidade, a dor que se forma em renascimento, é uma das grandes temáticas de Tokyo Ghoul. Transformação é, possivelmente, a maior mensagem de Tokyo Ghoul. Então, na verdade, Tokyo Ghoul fala muito sobre a opressão entre aqueles favorecidos pelo sistema e aqueles não favorecidos, e como sobreviver para essas épocas de mudança, de dificuldades. Refletindo, então, um estado que permeou e permeia até o Japão por muito tempo, marcado por esse período aí de uma grande recessão. E eu falo permeia até porque, inclusive, volta agora em 2023 uma nova recessão econômica no Japão, até onde eu sei. Essencialmente, então, Tokyo Ghoul, as gerações que se beneficiaram das crises econômicas são, teoricamente, alguns humanos privilegiados de gerações anteriores, enquanto aqueles que, graças à educação e os benefícios herdados, vivem sem serem caçados, são realmente pessoas, enquanto os jovens rebeldes representados pelos Ghouls em dificuldade de comprar sua própria casa são realmente esse grupo, outro lado de inúteis, carentes de oportunidade, e por motivos óbvios e talvez não tão errados assim, afinal, Ghouls são sim perigosos, ainda é um universo fictício. Eles são vistos como monstros, afinal eles morrem ou eles comem carne humana. E café, que é um detalhe que eu particularmente acho maravilhoso na história de Tokyo Ghoul,
E eu admito, eu nunca parei pra refletir demais sobre os temas que o café traz, mas a sensação óbvia é quando você vê como Gols bebem café, como eles conseguem não ter problema com essa alimentação, é como traz uma ideia de humanização, né? Nós também podemos apreciar um bom café, sabe? Eu acho que é muito essa ideia. O anime, então, barra o mangá, critica o Japão de décadas atrás, mas ainda se mantém muito recente, muito atualizado, quando bastava uma boa faculdade para garantir o sucesso, e mostra como hoje muitos jovens estão ou estagnados, se sentem oprimidos, E bem, no geral, muitos jovens em muitos países passam por problemas semelhantes, e às vezes realmente há esse sentimento antigeracional. O protagonista, Ken Kaneki, é favorecido pelo sistema. Inicialmente, ele é forçado a se transformar em um Gol e passa a enxergar as falhas nesse modelo em que ele não vivia antes, né? Depois de se tornar um Gol nesse grave acidente. Apesar de que ele não se tornou um Gol por conta do acidente em si, e sim por conta daquele médico filho da puta. Eu nem me lembro o nome dele, é difícil. Aqui uma leve pausa que eu vou falar agora de um pouco mais de spoiler, realmente eu vou falar da Aogiri Tree. É um grupo do mangá, o objetivo deles em si é o que eu vou falar. Então, nesse cenário, os grupos como Aogiri Tree lupam para mudar os pecados das gerações passadas e criar um mundo melhor para os Gols, só que eles buscam uma abordagem muito mais violenta para isso, e certamente prejudicial para a população no geral. Ou pelo menos eles querem garantir que os Gols tenham um espaço para existir, por meio de muita violência e controle do modelo político. E em Tokyo Ghoul, a opressão, e como ela é representada de forma palpável, os Ghouls vivem com uma minoria excluída, vivem nas sombras de uma organização que os tema, e tem eles, né, que os marginaliza. Essa narrativa, então, ela não fica só em um terror, e sinceramente de terror não tem nada. Mas certamente vemos a representação dos horrores que essa obra quer passar de uma forma muito impactante. Ela reflete, então, a realidade de segregação, de violência que vemos no mundo, e o mangá não hesita em mostrar essa violência, e o que torna a representação ainda mais precisa. No caso, as músicas de Amaterasu, que eu tinha falado, especialmente uma música que também representa esses temas genialmente encaixado com Tokyo Ghoul, que é aquela música do Kusetsu Atsugi Tsugi Shindeiko. Não sei se eu pronunciei certo, mas as estações morrem uma após a outra, e é uma letra incrível, uma das melhores letras de música japonesa que eu já li, uma das minhas músicas preferidas também, mas também é a música que mais ressoa com Tokyo Ghoul. Por quê? Bem, o conceito de antinihilismo em si de Amaterasu é uma fusão entre nihilismo e a esperança de seguir adiante. Portanto, temas que são centrais para as letras de Amaterasu. Versos, por exemplo, como as estações morrem uma após a outra, ou elas renascem uma após a outra, mais perto do final da música, simbolizam precisamente esse ciclo de desespero e superação. Poxa, ao mesmo tempo que as estações estão morrendo, elas estão em volta. E espelha precisamente as transformações do Kaneki ao longo do anime. De como o Kaneki muda demais ao longo da obra, e talvez um dos personagens mais circulares dos mangás seja o Kaneki Ken, seja esse protagonista. E essa mudança, apesar de ser sempre evidente, ela não é tão sutil, é realmente uma mudança brusca muitas vezes, ela também é real e afeta as escolhas e motivações desse personagem e é sempre bem embasada. Amaterasu, então, aborda esses temas de nihilismo explorando ali a relação entre a esperança e a perseverança, simbolizando o ciclo de desespero e superação que caracteriza a vida, especialmente em Tokyo Ghoul. Suas músicas transcendem trilhas sonoras comuns, funcionando como uma narrativa poética sobre a existência. E pausa para alertar aqui, a partir daqui vai ter sim alguns spoilers maiores, então se você quer ver Tokyo Ghoul inteiro, vai lá, lê o mangá, mas antes não esquece, esse canal ainda tá no seu primeiro ano, então me ajudaria muito se você pudesse compartilhar com seus amigos, deixar o like e se inscrever. Se está gostando dos temas aqui até agora, que tem sido principalmente sobre Lord of Mysteries, pretendo sempre que possível trazer nessa profundidade de conteúdo. E, voltando, no universo de Tokyo Ghoul vemos paralelos profundos. Kaneki, inicialmente um jovem comum, que é forçado a se transformar em um Ghoul, e confrontando as falhas de um sistema que privilegia alguns enquanto oprime outros. A sua decisão, então, de se juntar à Aogiri Tree, uma organização Ghoul, reflete a tentativa de entender o sistema que ele está inserido. Foi uma coisa que fizeram no anime, eu não acho que foi tão boa assim, mas ainda assim eu acho que teve algum mérito quando falamos nisso. No entanto, essa escolha, de fato, ela foi complexa e pode ser interpretada de várias maneiras. E ele vai passando por algumas transformações. A transformação inicial dele, por exemplo, de humano para o Ghoul de um olho, devido ali ao procedimento operacional, né? Temos então, um tempo depois, após se afundar mais nessa sociedade paralela, a mudança dele de humano para Ghoul, enquanto ele vai aprendendo sobre esse mundo Ghoul, sobre como sobreviver nele, e depois sofrer bastante, inclusive. Temos, inclusive, a primeira referência à canibalização Ghoul, inclusive de forma evidente, com a possibilidade de um Ghoul obter essa forma mais forte de um Kakuja, como se na verdade fosse um casulo da própria existência, que os Kakuja são, o que é muito legal. E o Kaneki começa a se perder em quem ele realmente é, ou ele vai se tornando uma nova versão de si mesmo, talvez até capaz de lidar melhor com as determinadas situações que ele vai vivendo e com o mundo à sua volta. Entretanto, não parou por aí. Depois de seu confronto com Arima, o Kaneki morre, passando ali por uma grande transformação sem as suas memórias, porque ele perdeu parte ali do cérebro. Kaneki então se torna Haise Sasaki. Haise é um investigador Ghoul e mentor do esquadrão Quinks da CCG. Essa transformação então representa uma tentativa de equilibrar as naturezas humana e Ghoul de Kaneki, buscando uma coexistência pacífica entre os dois mundos, mas principalmente vivendo o outro lado, o lado humano, novamente, depois de ter vivenciado a vida de um Ghoul.
um lado mais perto da humanidade inicial que ele teve, não confrontado, portanto, tão diretamente com aquele mundo marginalizado. Não estaria afirmando que Tokyo Ghoul é diretamente uma inspiração em grupos oprimidos de diversos países ou grupos colonizados, porra, longe disso, né? Até porque, com certeza, o Tokyo Ghoul não chega a ter o preparo necessário para esse nível de diálogo. Mas existem algumas inspirações, e nisso temos um estudioso conhecido como Francis Fanon, que afirma que o colonizado sonha se tornar o opressor, que lembra até aquele autor brasileiro, Paulo Freire, que alertou uma coisa muito parecida de ser uma educação verdadeiramente libertadora, o oprimido pode acabar imitando modelos de dominação. Tokyo Ghoul, essa dualidade é evidente, tanto na forma como Aogiri Triage, mas como o próprio Kaneki, na forma de Raiz Sasaki, porque ele, ao tentar navegar entre os mundos humano e Ghoul, enfrenta o risco de perpetuar os mesmos ciclos de opressão que ele busca superar, que ele busca passar. Isso enquanto ele está atuando como um membro desse grupo da CCG. Ele vai acordando aos poucos e mudando novamente, entendendo a amplitude da situação. A narrativa então convida a refletir um pouco mais sobre como da destruição pode surgir algo bom, desde que a transformação seja conduzida com consciência e propósito. Tokyo Ghoul então passa por outras fases. Depois de Raiz Sasaki, ele se mistura um pouco Raiz e Kaneki ali com as memórias. Ele fica naquela época do Ceifador Negro, sendo um pouco parecido com o Arima, mas com tons de roupa, cabelo tudo preto, que é o contrário do Arima. Onde Kaneki estava mais uma vez alterado após ter sido confrontado com seu passado de uma forma forte e clara. Kaneki então se encontra mais uma vez perdido, porém não demora muito até o próximo estado dele, onde, diante da necessidade de escolher ajudar os amigos da sua vida anterior, libertar os Ghouls no geral, ele escolhe retornar à sua identidade original. Kaneki então deseja essa vida, ele abraça essa nova identidade como o rei dos Ghouls, liderando e entendendo a necessidade de acabar com a opressão sofrida por esse grupo. Após ver inclusive as corrupções aí do mundo dos homens, digamos assim, enquanto ele era Rei Sasaki. Kaneki então seria confrontado pela CCG mais uma vez, e diante de não entender realmente completamente quem ele é, diante de sofrer e ver muitos Ghouls morrendo, ele regrede grandemente após um massacre de Ghouls, a sua quase morte, e ele se torna um dragão, onde agora vemos diretamente o conflito de personalidade e identidade desse personagem, tentando entender quem ele com aquela que deu início a toda essa história, Arize, que os órgãos Ghoul dele vieram da Arize. Porém, após refletir e ser posto frente a frente com tudo que ele já foi, o Kaneki, o rei dos Ghouls, ou Raiz, aprende a conciliar e aceitar tudo que ele vivenciou, não apenas matando suas versões anteriores, mas unindo elas de certa forma, ajudando-se a entender quem ele realmente é, alguém que pode ajudar e proteger seus amigos. Simplesmente isso. Kaneki, então, talvez alcance não a sua forma final, mas a forma que perfeitamente representa como ele aprende a aceitar as mudanças da vida. O final de Tokyo Ghoul não é particularmente agridoce ou triste, é na verdade um final feliz no próprio mangá. Existem consequências e conflitos estão fadados a acontecer, mas essencialmente uma paz e ordem mais claras começam a surgir. Vão também começando até a surgir comidas sintéticas ali para os Ghouls, resolvendo a raiz do problema deles. Acima de tudo, Tokyo Ghoul então acaba sendo sobre aceitar as mudanças e se transformar junto. É sobre crescimento e entendimento de que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempo em que as estações morrem e o tempo passa, as árvores e a vida elas renascem, elas voltam, as estações se renovam. De uma forma diferente, mas elas continuam. Narrativas, então, como a de Tokyo Ghoul, ajudam os jovens ali e todo mundo, no geral, a processar ansiedades existenciais e encontrar sentido em meio a dificuldades, é o que eu acredito. A transformação de Kaneki, em que ele se vê forçado a aceitar a nova realidade, é realmente um exemplo, assim, de como enfrentar e superar os desafios, tendo em vista principalmente o contexto da sociedade em que ele está inserido. Para muitos jovens, então, o universo geek funciona como uma válvula de escape. E Tokyo Ghoul e a música de Amazarashi, por exemplo, não apenas trazem entretenimento, mas ajudam a refletir em enfrentar essas angústias e transformar desafios em um crescimento pessoal, de certa forma. Ver, então, o Kaneki, por exemplo, abraçar sua multiplicidade é um convite para que todos nós, de alguma forma, enfrentemos com força as adversidades. É uma mensagem grandemente reforçada e muito bem trabalhada em Tokyo Ghoul no geral. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos tratando de temas como esse no mundo geek. E também fico muito feliz de receber feedbacks, opiniões, dúvidas, ideias, qualquer coisa realmente. Esse vídeo de Tokyo Ghoul até exigiu algumas mais pesquisas mais intensas, e eu vou deixar todas elas no link da descrição. Enquanto eu sei que Tokyo Ghoul não é nem de longe um exemplo primordial de obras, leituras impressionantes que a gente tem por aí, existencialistas ou muito profunda, eu achei que validava sim muito, é uma obra muito interessante e ainda aborda temas muito bons, de uma forma muito boa. É claro, tem outros animes e histórias interessantes e semelhantes que eu quero trazer, e às vezes até melhores na minha opinião, como Haibanere Mei ou Textualize. E de toda forma agradeço muito a sua atenção e valeu, galera. Até a próxima.